A paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe. Hoje nós vamos continuar o estudo aqui do livro de Ezequiel. O capítulo é o 17, de 24 versículos, irmãos. Um tema aqui tremendo, né? Algumas curiosidades, irmãos, no livro de Ezequiel, que a gente vai lendo, vai falando, e que a gente vai comentando aqui, né, irmãos? Você vê aqui dos profetas, que até agora a gente já tem gravado aí no canal, né? Todos os profetas menores, estamos agora nos profetas maiores, não chegamos em Daniel ainda. Os irmãos estão vendo na leitura bíblica aqui que Ezequiel é um dos que mais fala por parábolas, né? Era, vamos dizer assim, né, num termo mais teológico, né? Um precursor de Cristo, que tipificava, que falava nas parábolas, em cada detalhe, irmãos, da pessoa bendita de Jesus, né? E aqui a gente vai ver mais duas parábolas, Ezequiel falando e trazendo uma mensagem de Deus para o povo e para nós hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Capítulo 17, 24 versículos, vamos estar lendo aqui de 5, 6 versículos e procurando entender o que Deus, o Senhor, quer falar conosco nesse dia. Versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e profere uma parábola para a casa de Israel, né? Enigma, parábola, eram alegorias que traziam mensagem, irmãos, de coisas que aconteciam no dia a dia do povo, e Deus falava com o povo, Deus dizia uma mensagem, Deus falava algo para o povo acordar, despertar, como Ele fala conosco hoje, né? Ô glória! 3. E disse, assim diz o Senhor Jeová, uma grande águia, que grande asa de plumagem, comprida e cheia de penas, de várias cores, veio do Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, né? Grande águia. Nós vemos aqui falando de Nabucodonosor. Cedro aqui, irmão, simbolizava Israel, né? Você vai ver muito falar de cedro do Líbano, cedro nos Salmos, falando de Israel, né? Nabucodonosor. Versículo 4. E arrancou a ponta mais alta dos seus brotos e levou a uma terra de comerciantes, numa cidade de mercadores, e pôs, tomou 5 da semente da terra e lançou num solo frutífero, tomando-a, colocou junto a muitas águas, plantando-a como salgueiro, né? Nabucodonosor fez, levando o povo cativo ao exílio. Irmão, que mensagem. Deus falando de algo que estava acontecendo para o povo acordar, irmão. Irmão, Deus fala conosco hoje, irmão, para a gente estar alerta, vigilante, atento. Muitas pessoas estão acordadas fisicamente falando, mas estão dormindo, irmão. As coisas estão acontecendo, não está buscando a Deus, não está ouvindo a palavra, não está orando, não está vigiando, não está buscando de Deus, irmãos. Está atento com o que é concernente à palavra. Versículo 6 ao 10. Este brotou e tomou-se numa videira de grande ramagem e de pouca altura, com os galhos voltados para a águia, mas as suas raízes estavam baixo dela, e tornou-se numa videira, e produzia ramos e folhas. 7. Houve mais uma grande águia, de grandes asas, e cheia de penas, e eis que esta videira lançou em direção a ela, e as suas raízes. Irmãos, a outra grande águia era o Egito. E a videira aqui falando de Israel, irmãos. Quando diz a palavra, isso fala aqui no livro de Ezequiel, fala no livro de Jeremias, já está gravado aí no canal. Isso a gente leu na Bíblia Sagrada. Gravamos isso também, irmãos, pela misericórdia de Deus, que está citado lá no livro de Reis, de Crônicas, onde fala dessa passagem. Quando o povo de Israel vai buscar a ajuda do Egito para querer guerrear contra Nabucodonosor, irmãos, e é derrotado. Olha o versículo aqui, ó. Desde as covas do seu plantio para a que arregasse. 8. Num bom campo, junto a muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos, para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. 9. Diz o Senhor Jeová: porventura há de prosperar, não lhe arrancará suas raízes, não cortará o seu fruto para que se seque, para que seque todas as suas folhas de seus renovos, isto é, não com grande força, nem com muita gente, para arrancá-las pelas suas raízes. Versículo 10. Mas estando plantada, prosperará, porventura, tocando-lhe o vento oriental de todo, não se secará, nas suas covas que plantio se secará. Irmão,
Israel, irmãos, queria frutificar, prosperar, multiplicar, sem estar ligado em Deus, sem estar ligado no Senhor. João 15 fala assim, nós temos que estar ligados na videira verdadeira que é Cristo. Irmão, não tem como haver prosperidade, haver milagre, haver bênção de Deus, haver abundância, haver bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes, se não estiver em Cristo, centralizado em Cristo. Irmão, sem o Senhor não há vida. A vida com abundância está em Cristo, a vida com abundância está em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o nosso alvo, irmãos. Ele é a raiz de Jessé, é o início e o fim. Irmão, o povo queria viver sem Deus. Sem a bênção de Deus, não ia ter nada de próspero na vida deles, irmãos. Versículo 11. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: diz agora, casa rebelde, não sabeis que significam estas coisas? Eis que veio o rei da Babilônia em Jerusalém e tornou o seu rei e os seus príncipes, o levou consigo para a Babilônia. 13. Tomou da sua descendência real, fez aliança com ele, fez prestar juramentos, tomou consigo os poderosos da terra. 14. Para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, embora, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. 15. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito para que lhe mandasse cavalos. Muita gente, porventura, prosperará a sua, escapará para que ele faça tais coisas e quebrará a aliança, ainda não escapará. Vamos ler até o 18, irmãos, que está no assunto aqui, né? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que no lugar em que habita o rei, que fez reinar, cujo juramento desprezou, que fez aliança e quebrou sim com ele no meio da Babilônia, certamente morrerá. 17. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele, em guerra, levantando trincheiras, edificando baluartes e destruir muitas vidas. 18. Porque desprezou o juramento, quebrando a aliança, e eis que ele tinha dado a sua mão, contudo fez todas as coisas, não escapará. Irmãos, contou-se a parábola, veio aqui a explicação do profeta. Irmão, não tem como fugir da mão de Deus, irmãos. Deus falou, a palavra se cumpre. Tem gente que acha, irmãos, que Deus faz segundo o querer deles. É a criatura, é o caco querendo ensinar o oleiro. Não, irmão. É ele que me ensina. É ele que te ensina. É ele que conduz. É a palavra dele que tem que ser primazia. Irmão, primazia. O profeta que falava no nome do Senhor, irmão. O profeta não é igual aos profetas de hoje, irmãos, que massageia o ego, fala aquilo que o povo quer ouvir. Não, ele pregava duro, falava uma palavra direta e reta, irmão. Não fazia nem curva, mas para o povo acordar. E o povo aqui não queria obedecer ao Senhor. Como muitos nos dias de hoje, irmãos. Do 19 ao 24 hoje, irmãos, nós encerramos o capítulo 17 de Ezequiel. Porventura, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu, que o meu juramento, que desprezou a minha aliança, que quebrou isto, farei recair sobre a sua cabeça. 20. Estenderei sobre ele a minha rede, ficará preso no seu laço. Eu levarei a Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. 21. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e com os restarem serão espalhados pelo vento. Sabereis que eu sou o Senhor, eu disse. 22. Assim diz o Senhor Jeová. Também eu tomarei um broto do topo do cedro e plantarei o principal dos seus renovos. Cortarei o mais tenro e plantarei sobre um monte alto e sublime. 23. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará fruto, e se fará com cedro excelente. Habitarão debaixo dele aves de toda a plumagem, e sombra dos ramos habitarão. Oh, aleluia! Aqui está falando, irmãos, de um povo que vai ser restaurado, um povo que vai chegar ao Senhor, um povo que vai ter renovo, irmãos, que vai plantar e vai nascer. Irmão, Deus fala, Deus corrige, Deus açoita aquele que ele ama, mas ele quer curar, irmãos, ele quer libertar agora, hoje, se você crer. Irmão, aí havia um renovo para uma pequena população, a gente chama na Bíblia de remanescente, mas que ia ter aqui, segundo a passagem aqui. 24. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Irmão, o povo que era considerado aqui a árvore alta, foi abatido, secou, foi humilhado. E a árvore baixa, irmãos, aqueles que são
que querem buscar o Senhor, querem ver uma vida de retidão. São humilhados, são caçoados, são chamados de quadrados. E tantos outros nomes, irmãos, que não convém falar aqui, irmãos, mas que querem o Senhor, querem buscar o Senhor, irmão. Esse Deus vai reverdecer, Deus vai abençoar, Deus vai ajudar. Somos nós hoje, irmãos. Havia um povo nessa época, irmãos, pouco, mas tinha que queria Deus. A maioria não queria. Irmão, palavra forte para nossa vida hoje. Que Deus te abençoe e te guarde. Nos ajude aí no canal, irmãos, orando, jejuando, deixando o joinha aí, irmãos, e compartilhando esse link para a gente ganhar almas para o reino de Deus. A paz do Senhor Jesus.